CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! 11h05 está começando o CBN Esportes, hoje terça-feira, 18 de julho de 2023. Uma terça-feira com muitos eventos, né? A Ponte Preta recebe o Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Corinthians está lá no Peru para buscar a classificação para a Copa Sul-Americana. Muitas atrações hoje com relação ao futebol brasileiro. Vamos de surf, então. O brasileiro Ítalo Ferreira está fora da etapa de J-Bay da WSL. Ao tentar realizar uma manobra contra o havaiano e filho de brasileiros, Ian Gentil, Ítalo caiu de mau jeito e se lesionou. João Chianca, Felipe Toledo, Iago Dora e Gabriel Medina são os representantes brazucas na competição. Hoje tem Ponte Preta e Juventude a partir das 9 horas, cobertura total da Rádio CBN dos 99.1. Antônio Lupe, bom dia e a preparação da Macaca. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. A Macaca vai em busca da reabilitação na Série B, já que na última rodada perdeu em casa para a equipe do Tombense. Felipe Moreira não poderá contar com o Matheus Jesus. Elvis é o mais cotado para entrar no meio-campo titular da Macaca. O treinador tem a volta de Fábio Sanches e também de Felipe Amaral. Daqui a pouco vamos ouvir o treinador da Ponte prospectando esse jogo e também Carpini, treinador do Juventude, que também busca reabilitação após empate com o Lanterna ABC no Alfredo Jaconi. Tá aí, Thiago Carpini fazendo um bom trabalho lá no Juventude, é um trabalho de recuperação. Juventude que era Z4 antes da chegada do Carpini e após, né, agora com o trabalho sob a batuta do Thiago Carpini, o Juventude está se recuperando, embora tenha tropeçado aí na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom duelo hoje à noite, a partir das 9 horas, Rádio CBN, o jogo começa às 9h30. Futebol feminino, a atacante Nicole está fora da Copa do Mundo. A jogadora que pertence ao Benfica machucou o tornozelo no amistoso contra uma equipe masculina sub-15 no início de semana. Para substituí-la, a técnica Pia confirmou a convocação de Angelina, do All Ranging. Capital Paulista, Corinthians, Copa Sul-Americana, Palmeiras com semana de preparação, Santos e São Paulo também. Gabriel Dudziak. O Corinthians entra em campo na noite desta terça-feira para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Às 9h30 da noite, o Alvinegro encara o Universitário do Peru pela fase de playoffs. Como venceram na ida por 1-0, os corintianos atuam pelo empate. Palmeiras, São Paulo e Santos terão a semana livre para treinos e voltam a campo apenas no fim de semana pelo Brasileirão. Fórmula 1, o Grande Prêmio da Hungria vai ter um sabor especial para os fãs de automobilismo. O australiano Daniel Ricciardo vai reestrear pela equipe AlphaTauri. Ele foi confirmado como substituto de Nick de Vries. Daniel Ricciardo, que é cheio de carisma, né? Gente finíssima. Acompanha aquele, como é que chama? Dirigir para Sobreviver. Muito legal, um documentário na Netflix, e o Daniel Ricciardo é uma grande figura e ele está de volta ao circo da Fórmula 1. Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, amanhã tem desafio contra o ABC, o jogo é na Arena das Dunas, lá em Natal. Antônio Lupe. O Guarani que já pode utilizar o técnico Humberto Louser, o lateral esquerdo Kaique e também o goleiro Douglas Borges. Ambos estão regularizados no bid da CBF e à disposição do treinador do Guarani. Daqui a pouco, Lucas Drubitsky fala a respeito da possibilidade da chegada de mais reforços, mas também da possibilidade de saídas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A janela está aberta, o mercado está aquecido, o Guarani podendo receber jogadores, mas também podendo perder. O Bugre que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B.
Futebol internacional, o lateral esquerdo Alex Telles está de saída do Sevilha. O jogador vai defender o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e do técnico Luiz Castro. Os direitos econômicos de Alex pertencem ao Manchester United, que acenou como positiva a saída do atleta. E quem está chegando ao clube inglês é o goleiro Onana, destaque da Inter de Milão na campanha do vice-campeonato da Champions League. E aqui em nossos estúdios, no complexo da rádio CBN, aqui no Centro Nervoso de Campinas, Fábio Scheibe. Fabião, bom dia. O futebol brasileiro pegando fogo, mudanças, treinadores saindo. A rodada do Campeonato Brasileiro, a última, fez vítimas. Exatamente, Carlão. Bom dia, ouvinte CBN. O Internacional demitiu o técnico Mano Menezes. O treinador ficou pouco mais de um ano no Colorado e levou o time ao vice-campeonato brasileiro em 2022. O auxiliar Sidney Lobo também deixa o cargo. No último domingo, após empate com o Palmeiras no Beira-Rio, parte da torcida vaiou o treinador. O Inter ocupa a 11ª colocação do brasileiro e nas oitavas de final da Libertadores enfrenta o River Plate. O argentino Eduardo Cudê, que deixou o Atlético Mineiro há pouco tempo, é o favorito para assumir o cargo. Ele teve boa passagem pelo Beira-Rio em 2020, mantém boa relação com o presidente Alessandro Barcelos e já estaria palavrado com o Colorado, viu, Carlão? O mercado aquecido e ontem pela 15ª rodada do Brasileirão, Goiás e Atlético Mineiro ficaram no 0-0 em partida disputada na Serrinha. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 9186-9070, 9186-9070, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, canal CBN Campinas. O Daniel França está no comando, está nas carrapetas, é o homem online, o homem dos streamings. E claro, a parte técnica sob o comando de Valmir Bortoleto. E hoje, às 9h30 da madrugada, a gente já sabe onde encontrar Valmirzinho. Nas arquibancadas frias do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco eu chego, viu, Carlão, com mais informação. Tem notícia chegando agora aí sobre a Copa do Brasil. Parece que a CBF pensou nos torcedores, viu? Opa, boa, Fábio Scheibe. CBN Campinas, nós vamos para o primeiro intervalo, ou CBN Esportes também? CBN Esportes. CBN Esportes. CBN Isso. Campinas é o primeiro, no qual eu tive a honra hoje de participar ao lado de Felipe Moreira. Felipe Moreira, cara. Será que eu já estou com a cabeça... Será que ele estava aqui apresentando? Será que eu já estou com a cabeça no jogo de hoje? Felipe Pereira. Felipe Moreira e Carolina Rodrigues. Isso. Tá certo, então. Nós vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com um noticiário rico do mundo do esporte. CBN Esportes Campinas. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única e exclusiva. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi, Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Trânsito.
11h15, as ruas de Campinas. Thaís Azevedo, bom dia. Bom dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Carlão, a Avenida Norte Sul tem trânsito carregado ainda sentido Taquaral, desde a Rua Gustavo Ambrucci até ali a Rua Novo Horizonte, por conta de obras naquele trecho. No sentido Guarani, motorista reduz a velocidade somente ali na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. Pela Avenida Júlio Prestes, trânsito fluindo bem, sentido centro. No sentido rodovia Dom Pedro, motorista perde tempo somente ali no semáforo da Rua Padre João Francisco de Azevedo. Pela Avenida Doutor Heitor Penteado, trânsito fluindo bem em todo o entorno do Parque do Taquaral. Pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo, a lentidão somente ali na chegada à Avenida Brasil, sentido Vila Nova. Carlão. Obrigado, Thaís. Na AutoZone você tem diversos serviços gratuitos para seu carro. Fazem bem para o seu bolso e para as férias. Peça para quem entende. Peça AutoZone. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O aluguel de impressoras é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. CBN Esportes Campinas. 11h17. Você participa conosco aqui no CBN Esportes através do WhatsApp, o 19-99186-9070. Antes de Antônio Lupe mandar para o ar a participação do ouvinte, Fábio Chaib tem boa notícia envolvendo Copa do Brasil, mudança de jogo, né? O calendário da Copa do Brasil, Fabião. Exatamente, Carlão. A CBF divulgou nesta terça-feira as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil. A disputa terá início na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com a partida entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Então, terça-feira, 9h30 da noite, Corinthians e São Paulo, lá em Itaquera. Na outra semifinal, o Grêmio enfrenta o Flamengo na quarta-feira, dia 26, às 9h30 da noite também, lá na Arena do Grêmio. Então, a CBF conseguiu... dar uma valorizada no produto. Houve também. o desmembramento, né? E aí na Porque terça-feira... geralmente punha no mesmo horário, né? Então valorizar o produto também pensou no torcedor. E a volta está marcada para a semana do dia 16 de agosto, na quarta-feira, às 7h30 da noite, São Paulo encara o Corinthians no Morumbi, dia 16 de agosto, então, às 7h30 da noite. E mesmo na mesma quarta-feira, dia 16 de agosto, no Maracanã, Flamengo e Grêmio decidem a vaga para a final às 9h30 da noite no Maracanã. Emoção não vai faltar nos 4 jogos, Sim, né? poderemos acompanhar todos. Então. Com certeza, nos 2 jogos de ida e nas 2 partidas de volta. Antônio Lupe, e a galera, Lupe? Vou mandar um abraço aqui pro Alexandre, que é motorista de aplicativo, tá participando aqui conosco. O Amarildo Brenner, lá de Hortolândia. Ô, Carlão, me ajuda nessa. Opa, vamos lá. O Inter mandou o Mano Menezes embora, porque o time tava mal. Sim. Irá contratar Eduardo Cudê, que estava no Atlético Mineiro, e foi mandado embora porque o time estava mal. Qual a lógica disso? Refaço a pergunta. Carlão, me ajuda nessa. O Inter mandou o Mano Menezes embora porque o time estava mal. Irá contratar o Cudê, que estava no Atlético Mineiro e foi mandado embora porque o time estava mal. Qual a lógica disso? É o ciclo eterno, né? É o ciclo, o futebol brasileiro é essa ciranda, né? De repente o treinador, em uma semana ele está num clube, faz juras de amor, depois está em outro clube, aí o clube manda embora, o treinador reclama, aí quando o treinador recebe uma proposta ele vai embora, então essa cultura maluca do futebol brasileiro. E o que chama mais atenção é que o discurso no início da temporada é assim, nós vamos contratar um técnico que venha com a metodologia e a mentalidade que nós esperamos, ideias de jogo. E aí o que acontece? Passa 4 rodadas do campeonato estadual. Perdeu o primeiro clássico. Pronto. Empatou com um time que ainda não tinha vencido no ano. Isso.
passou na Copa do Brasil com um empate, Isso. como melhor ranqueado, demite o treinador. E aí eles sentam todos os dirigentes. Isso. E aí, quem que vocês têm de nome? Aí falou, ó, eu tenho esse, eu tenho aquele. Esse tá empregado, tem que pagar, então vai ficar mais difícil. Vamos nesse? Vamos. Então vamos, fechou. Eles não querem mais saber de ideia de jogo, de estilo de trabalho. E não eles tem querem convicção, saber, né, Não Lupe? tem convicção. Não tem convicção. Eu me lembro do Corinthians no início da temporada, então vão dar oportunidade pro Fernando Lázaro. Então vamos dar oportunidade ao Isso. Fernando Lázaro. Então, Mas só um detalhe, com o apoio da torcida, sim. que fez até um manifesto apoiando. Então é o seguinte, então nós vamos com o Fernando Lázaro. Tá? Independente de derrota em clássico, derrota no interior ou eliminação de Copa do Brasil. A gente vai dar aí um semestre para ele desenvolver o trabalho e tal. Mas bastou derrota em clássico, bastou derrota no interior, uma eliminação em Copa do Brasil ou uma classificação com dificuldade diante de uma equipe de menor expressão para demissão chegar. Então essa é a bagunça do futebol brasileiro. Então não vem treinador reclamar quando é demitido, porque quando chega a proposta e o trabalho está sendo tocado de uma maneira muito legal, ele vai embora também. Então essa cultura está estabelecida, infelizmente. Vamos fazer o seguinte, Valmirzinho, vamos para São Paulo, a Pauliceia desvairada com o noticiário de Corinthians, tem jogo hoje Copa Sul-Americana, tem a preparação do São Paulo para o fim de semana, Palmeiras vivendo aí um momento de turbulência, transferências, propostas chegando, e o Santos nesta crise de 2023 parece ser eterna, infelizmente. Gabriel Dudziak. 3 dias depois de vencer o América Mineiro nos pênaltis e se classificar às semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo nesta terça-feira para decidir o futuro em outra competição, a Copa Sul-Americana. Às 9h30 da noite, o Alvinegro enfrenta o Universitário de Deportes do Peru, no segundo jogo dos playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana. A partida será disputada em Lima, no Peru, e tal qual em Itaquera, quando venceu por 1-0, o técnico Vanderlei Luxemburgo mandará a campo uma equipe quase que inteiramente composta por reservas. As exceções serão o zagueiro Murilo e o atacante Roger Guedes. Suspenso no Brasileirão pelo acúmulo de cartões, Guedes viajou com o grupo e deve ser titular. Assim, o provável Corinthians tem Carlos Miguel, Rafael Ramos, Mendes, Caetano e Bidu, Rony, Juliano, Juan Oliveira e Adson, Roger Guedes e Felipe Augusto. Um empate classifica o Corinthians, enquanto vitória do Universitário por 1 gol leva a decisão aos pênaltis. Ainda sobre Copa do Brasil, o Alvinegro soube nesta segunda-feira que será mandante contra o São Paulo no primeiro jogo das semifinais, ou seja, o segundo confronto será no Morumbi. São Paulo, que terá a semana livre para treinos antes de encarar o Cuiabá no sábado. Além de ajustar detalhes táticos da equipe, a expectativa da comissão técnica é também colocar em condições de jogo atletas que perderam partidas recentemente, casos de Pablo Maia, Natan, Wellington e Lucas Beraldo. Também no sábado, o Palmeiras recebe o Fortaleza no Allianz Parque. Preservados contra o Internacional, Dudu e Rony devem ter condições de reforçar o time alviverde. O mesmo ocorrerá com Mike, que cumpriu suspensão em Porto Alegre. Já o Santos joga no domingo contra o líder Botafogo. A partida será disputada na Vila Belmiro com portões fechados, uma vez que o clube conseguiu um efeito suspensivo para reverter a decisão do STJD, que obrigava a agremiação a atuar a 150 quilômetros de Santos. O volante Fernandes, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, poderá jogar, enquanto o clube tenta regularizar a situação do também volante Jean Lucas. Ele foi contratado junto ao Mônaco e ainda não tem a documentação em ordem para reestrear pelo Peixe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Gabriel. 11h24. Santos descansa, Palmeiras descansa e São Paulo descansa. E o Corinthians tem esse desafio hoje pela Copa Sul-Americana. Passar uma provável do Coringão aqui. Carlos Miguel, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Caetano e Bidu. Rony, Juliano, Juan Oliveira e Adson. Aí tem uma dúvida, Adson ou Matheus Araújo. E na frente, Felipe Augusto e Roger Guedes, que viajou para o Peru e é a atração do Corinthians hoje diante do Universitário. O Corinthians no agregado vencendo por 1-0. E aí, meus amigos, o que esperar deste Corinthians, Fábio Scheibe? O Corinthians vai jogar mais sem tanta obrigação lá no Peru, né? Conseguiu passar na Copa do Brasil, tá mais aliviado, ganhou uma boa grana agora na Copa do Brasil, chegando às semifinais. Se o Corinthians passar para a final também na Copa do Brasil, ganhar mais 30 milhões de reais.
Corinthians está apostando, creio eu, nas Copas, nesta Copa do Brasil. Sul-Americana está deixando de mão. Caso consiga a classificação hoje, será bom. Mas caso também seja eliminado, creio que não será terra arrasada, não. O Luxemburgo está apostando na recuperação do brasileiro e também na Copa do Brasil, que tem esse grande clássico contra o São Paulo. Hoje é mais um jogo protocolar, podemos dizer assim, né? Ô, Lupe, eu estou vendo aqui a torcida do Universitário esgotou 80 mil ingressos, 80 mil pessoas para acompanhar Foi o palco jogo da final hoje. do Flamengo e River. Flamengo e River Plate. E aí, o Corinthians com esse cascudão aí, dá para aguentar a pressão mesmo vencendo por 1-0? O Corinthians, ele quando joga na arena é muito forte, muito por conta também do apoio da torcida, né? Só que dessa vez o Corinthians vai ser aí, vai provar o outro lado da moeda, né? Jogar com uma forte pressão do time peruano, mais de 80 mil pessoas, né? 80 mil pessoas já garantiram o ingresso para esse duelo. Então, Carlão, é uma situação... Mas é aquilo, né? Eu confesso que conheço pouco a cultura do futebol peruano, mas se é no Brasil, começa aquele 0-0 até os 30 do primeiro tempo, o time não conseguindo furar as linhas de marcação do Corinthians, a torcida já começa a pegar no pé, já começa a chiar. Com 43 do segundo tempo, 0-0, aí já vira aquele apoio forte, né? Então... Vamos aguardar, já diria o outro, mas é uma atmosfera que o Corinthians também vai ter que enfrentar, essa da torcida lá no estádio em Quito. E um detalhe importante, né? Vale muito dinheiro essa classificação, né? 2.400.000 reais, segundo a cotação do dólar de hoje, 550 mil para a equipe que avançar nessa Copa Sul-Americana. E o Corinthians não vive uma situação financeira tranquila. Então, acredito que o Corinthians tem condição de vencer, já que tem a vantagem construída no jogo da ida, mesmo com uma atmosfera totalmente contra hoje à noite lá no Peru. 1-0 no agregado, Corinthians e Universitário, Fábio? Não, eu ia dizer que os peruanos que estão querendo fazer nessa temporada agora começar a crescer nas competições internacionais, né? Tem o caso do Sport Cristal, que foi boa campanha com o Thiago Nunes também, e acabou se classificando para a Sul-Americana, não passou na Libertadores, mas os peruanos querem retomar o futebol. Aliás, Fábio, você tocou no futebol peruano desta organização para eles serem competitivos, né, nos torneios sul-americanos. Eu estava acompanhando faz tempo já uma reportagem do Thiago Nunes lá no Sport Cristal, uma estrutura invejável, uma estrutura muito legal disponibilizada para os atletas. Esse ano temos o Bolívar, né, que tem aí a estrutura do City, do grupo, né? City, está fazendo bonito na Copa Libertadores, brigou com o Palmeiras até a última rodada pela primeira colocação do grupo. Né, porque o domínio brasileiro, não é o domínio brasileiro, o domínio de Palmeiras e Flamengo é... Não, Brasil e Argentina, né? Se for buscar nos últimos 5 anos. Aí... Você pega 18... o River Plate. 18, então de 19 para cá. Flamengo, Palmeiras e Flamengo. Na verdade é mais um domínio brasileiro, domínio brasileiro, mas e restrito a Palmeiras e Flamengo, né? Porque outros brasileiros, o Atlético Mineiro, que financeiramente também concorre ali com Palmeiras e Flamengo, mas parece que não tem a mesma força, né, do rubro-negro e do alviverde. Então, legal, eu gosto quando aparece uma nova força, o Bolívar se estruturando, o futebol peruano também correndo atrás, os argentinos sempre fortes. Independente Del Valle, né? Independente Del Valle, boa lembrança. Os argentinos, infelizmente, economicamente, o país não passa por um bom momento, mas são sempre fortes, né, representativos no continente com relação ao futebol. A gente espera uma Copa Libertadores competitiva. Fábio Scheibe, é o seguinte, você que é um cara que vive ali na rua Turiaçu, né, amigo dos conselheiros do Palmeiras, um dos organizadores da festa junina lá no Palestra Itália, o que está acontecendo com o Verdão? Dentro de campo a coisa não está fluindo e agora parece que fora de campo as propostas estão chegando. A tia Leila vai conseguir manter esse time pelo menos até o final do Brasileirão? Gustavo Gomes está de saída ou não? Ela prometeu que não ia vender nenhum jogador que seria o pilar da equipe, né? Ou seja, o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael e até o Rony na frente. Mas parece que vai vir uma oferta, já veio, né, uma consulta pelo Gustavo Gomes, lá do Al Nassr, a equipe do Cristiano Ronaldo, que levou o Luiz Castro agora, que você acabou de noticiar também, contratou o Alex Telles, lateral da seleção brasileira. O Al Nassr está vindo forte para contratar o Gustavo Gomes. Parece que o Gustavo Gomes já assinou positivo para a oferta feita a ele, mas o Palmeiras não quer vender. Só vende pela multa, mas falando em multa para esses árabes, pechincha, né? Então,
Provavelmente Gustavo Gomes pode estar de saída já no meio do ano, entre hoje e amanhã já se define isso, essa semana já se define isso. Mas o Palmeiras, o que aconteceu, acho que estava previsto já nessa queda assim, de rendimento. O Palmeiras subiu bastante, conquistou bastante títulos, mas nenhum time se mantém da mesma forma. Essa queda de rendimento tá aliada também à parte mental da equipe, né? O Palmeiras foi dessas questões de briga com a CBF, briga com os outros adversários, briga, reclamar de juiz, tudo, acaba pesando também. Os próprios atletas refletem o que Abel Ferreira está passando na beira do campo. Ficou nítido isso contra o jogo contra o Internacional, que o Abel estava muito mais calmo, muito mais assim, calmo sereno, de uma forma não tão positiva. Parece que ele está meio abalado e acabou passando isso para a equipe também. E quando a fase não é boa, até a bola não entra também, que tem a bola do Rafael Veiga, né? E agora tem o Fortaleza pela frente, Campeonato Brasileiro, mas o jogo é no fim de semana. 11h31, é o Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de julho de 2023. A Polícia Federal faz uma operação contra a quadrilha que trocou as malas de 2 brasileiras que foram presas na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas. Gianni Paulini e Kátia Bahia foram detidas por 38 dias na Europa. Elas foram liberadas depois de a investigação no Brasil provar que houve troca de etiquetas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Até o momento foram presas 16 pessoas, 2 estão foragidas. O presidente Lula afirmou que discutiu com representantes da Venezuela a possibilidade de normalizar a situação no país vizinho. A declaração foi dada durante a live de todas as terças-feiras. Ontem, a oposição e o governo venezuelanos se reuniram na cúpula de nações latino-americanas e caribenhas e da União Europeia na Bélgica. Na live, Lula voltou a cobrar dos países ricos a promessa de um repasse de 100 bilhões de reais às nações em desenvolvimento para lidar com a questão ambiental. A rede de varejo Marisa informou que concluiu o plano de reestruturação financeira. A CBF definiu o horário dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo vão se enfrentar às 9h30 da noite do dia 25 de julho, na Neoquímica Arena. No mesmo horário, mas no dia 26 de julho, o Grêmio e o Flamengo jogarão em Porto Alegre. A segunda partida entre os times paulistas será no estádio do Morumbi, às 7h30 da noite, em 16 de agosto. No mesmo dia, o rubro-negro vai receber o tricolor gaúcho no Maracanã, às 9h30. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex, você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas.
Campinas. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bishow.com.br. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. CBN Esportes Campinas. 11h36. Antônio Lupe. E o povo? Ah, o povo. O povo, isso. Vamos colocar a voz do povo no ar. O Anselmo tá aqui sempre participando conosco. Bom dia, até que enfim pensaram nos torcedores. Bora pro Morumbi. Anselmo, torcedor do Tricolor Paulista, torcedor do São Paulo. Deixa eu ver aqui. O Cris Salvione mandou mensagem aqui pra gente também. Bom dia, Carlão, Lupe e Fábio. A lógica é o seguinte, foi pra dar aquela animada como aquele pagode do Péricles, onde ele manda Paracundê. Essa é boa. Manda um abraço também pro Cláudio, que tá em Indaiatuba. Cláudio de Indaiatuba também sempre participando aqui conosco. Mandar um abraço também pro nosso amigo Elísio, que mandou mensagem pra gente também. E é claro, para todos que estão participando. Pessoal que está no Cambuí, ouvindo a CBN, horário de almoço, acompanhando o nosso programa esportivo para ficar por dentro. Tem uma rapaziada aqui que não vai dar tempo de ler todo o nome da galera que tá ouvindo a CBN Esportes. Valeu, Antônio Lupe, 11h37. Vamos com a Macaca? Vamos com a Ponte Preta, você já acertando o seu what? Tem mais uma mensagem aqui, deixa eu pegar aqui. Hoje tem jogging, hein? O nosso mandar um abraço pro Pedro também, tá ouvindo lá no Jardim Primavera, né? Primavera, ali da região da CPFL. Isso. O Pedro também tá participando conosco, mandou mensagem aqui que está ouvindo a CBN. Obrigado, Pedro, pela sua mensagem. Lupe, só antes de falar da Ponte Preta, vamos vender o nosso peixe aqui hoje, a partir das 9 horas. Ponte Preta e Juventude, estádio Moisés Lucarelli, cobertura total da rádio CBN, Carlos Cabela na narração, Carlão de Freitas nos comentários, Antônio Lupe nas reportagens e Fábio Scheibe aqui nos estúdios do complexo da rádio CBN. 9 horas, Ponte Preta e Juventude, 9h30 começa o duelo entre campineiros e gaúchos, Lupércio. O Juventude, 8º colocado, com 26 pontos. Já Macaca na 13ª colocação, com 21 pontos. Se enfrentam hoje à noite no estádio Moisés Lucarelli. E as duas equipes não tiveram bons resultados jogando em casa. A Ponte Preta perdeu para a equipe do Tombense no Moisés Lucarelli por 1-0. Já o Juventude sofreu para empatar contra o Lanterna ABC, jogo que aconteceu, na verdade não é mais o Lanterna, né? O ABC acabou passando o Avaí nos critérios de desempate, mas até então era o Lanterna da competição e o ABC ficou no empate com o time jaconeiro lá em Caxias do Sul. Portanto, hoje um jogo que promete muito para as duas equipes nesse finalzinho de primeiro turno da Série B. O técnico Felipe Moreira, ele tem desfalques para a partida, na verdade ele tem um desfalque muito importante, o Matheus Jesus, que recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. O provável substituto é o Elvis, que é um meia, função que o Matheus vinha desempenhando nas últimas rodadas quando o Elvis estava no departamento médico. Mas também não descarto a possibilidade de jogar ali, por exemplo, com 3 volantes, porque tem a volta do Felipe Amaral, o Leonaldi está bem melhor em relação
ao jogo passado, quando ele estava voltando de lesão. Então, são opções que o técnico Felipe Moreira tem para a partida contra o Juventude. Inclusive, na coletiva, ele falou a respeito sobre esse desfalque do Matheus Jesus e o duelo contra o time gaúcho. A gente perde um grande jogador, né? Um cara para a Série B diferenciado na parte de qualidade, de passe, de posicionamento, de postura, mas também a gente tem agora a volta do Amaral, tem o Leonardo, já está numa situação bem melhor. Então a gente tem dentro do elenco peças também para suprir essa saída do Matheus. Eu acho que a gente tem 2 períodos de trabalho aí mais para descansar e a parte de colocar a maneira do Juventude jogar e a nossa vai ser mais na conversa, né, no vídeo, na sala. Então a gente já está prospectando, como eu falei aqui antes, quando a gente ganhou 3 partidas, a gente tem que estar sempre em evolução, cobro sempre isso dos atletas. Não é porque ganhamos 3 que vamos parar de evoluir, e não é porque perdemos que a gente também não vai continuar trabalhando, evoluindo, cobrando dos atletas para a gente ter o resultado mais rápido positivo. E graças a Deus, né, o futebol ele te dá essa oportunidade de, a cada 2 dias ou 3 dias, de você reverter uma situação aqui em casa. E a gente vai se preparar da melhor maneira possível para reverter, né, para ter essa vitória aqui diante do Juventude. Bom, além do Felipe Amaral, o Felipe Moreira tem a volta do Fábio Sanches na zaga. Então o Edson volta para o banco e o Fábio Sanches deve ser aí o titular ao lado do Matheus Silva. Provável time da Macaca para o duelo contra o Juventude: Kaique França no gol, o Everton na lateral direita, Matheus Silva e Fábio Sanches na zaga e o Arthur na esquerda. Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, ou existe a possibilidade do Leonardo ou do Filipinho, aí jogando um pouquinho mais fechado, né? O Léo tem essa facilidade de sair um pouquinho mais pro jogo, o Filipinho também. Thales, Paulo Baia e André ou Eliel, porque o André como titular não foi bem, segundo relatos de Carlão de Freitas no comentário em relação ao duelo contra a equipe do Tombense. Então esse é um provável time da Macaca que vai tentar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, um técnico que o campineiro conhece bem, Thiago Carpini, natural aqui de Valinhos, né? Conhece bem os clubes aqui de Campinas, vice-campeão paulista com o Água Santa em 2023, perdeu para a equipe do Palmeiras e hoje está à frente do Juventude e faz uma campanha de recuperação espetacular no comando do time gaúcho. Porém, nos últimos jogos acabou tropeçando com alguns empates e o Thiago Carpini falou a respeito desses últimos resultados à frente do comando técnico do Juventude. Alguns detalhes têm nos custado aí pontos importantes, né? A gente às vezes acaba lamentando muito pelo que aconteceu ou que deixou de acontecer, mas eu falei isso para eles agora, a gente precisa ter essa autocrítica sim, mas também precisamos valorizar o que está sendo feito, né? Em outros momentos, se nós tivéssemos somado aí contra a Tombense, somado contra o Sport, seria uma outra situação, mas por outro lado também se tivesse sido um pouco mais efetivo em algumas situações, estaríamos já muito mais próximo do nosso G4. A gente vem em 4 jogos de invencibilidade numa Série B muito difícil. A gente vem de 4 jogos de invencibilidade, numa campanha de 11 jogos com 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. E a gente entende o torcedor às vezes querendo que as coisas se acelerem, ganhar todos os jogos. Também quero ganhar todos os jogos, mas a gente sabe que não é possível. E a gente, por isso, precisamos ter mais paciência, mais cuidado. Mas como eu falei, nós vamos virar muito próximo dos 30, que é o nosso objetivo. Não sei se um pouco a mais, um pouco menos, mas dentro do que foi planejado. E a gente vira o turno e muita coisa ainda para acontecer, para melhorar, para ajustar, para a gente seguir a nossa caminhada. O Thiago Carpini ele tem a volta do lateral direito Reginaldo, que fez parte também do time do Água Santa na boa campanha do Campeonato Paulista. Ele retorna ao time após cumprir suspensão e existe a possibilidade de estreia de um velho conhecido do torcedor da Macaca, Matheus Vargas, que por muito tempo defendeu a Ponte, veio do Audax e acabou depois saindo para o Fortaleza. O Matheus Vargas foi emprestado pelo Fortaleza ao Juventude, está regularizado e deve ficar como opção no banco de reservas. Provável time do Juventude: Thiago Couto, Daniel Bolt, Danilo Bosa, Zé Marcos ou Romércio e Alan Ruschel, Jadson, Reginaldo, Vini Paulista e Nenê, que amanhã completa 42 anos, Victor Andrade ou Juan e Rodrigo Rodrigues, que é o artilheiro do Juventude na competição. 9h30 da noite, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. É claro, todas as emoções da partida você confere aqui na CBN Campinas. Lupe, aliás, o jogo traz um duelo interessante, né? De 2 parceiros da bola, o Felipe Moreira e o Thiago Carpini, né? Eles trabalharam juntos no Santo André, o Carpini como treinador e o Felipe Moreira como um auxiliar, depois
seguiram carreira solo, mas é um duelo aí. São parceiros do futevôlei também. Sim. São grandes É verdade, amigos. não tinha lembrado. É. No Água Santa ele saiu da comissão do Carpini para vir para Pra Ponte pro Sub-20, Sub-23, né? Verdade. E é um duelo interessante fora de campo. O Juventude faz uma boa campanha de recuperação. O Carpini é bom treinador, né? O Carpini, tirando ali, acho que um trabalho no Oeste, que ele não foi tão bem, mas Ferroviária também, né? Ferroviária também, acho que ele não fez ali um bom trabalho, mas nas outras equipes, no Santo André foi bem, na Inter de Limeira foi bem, no Juventude, no Água Santa, não precisa nem falar, né? Então é um bom treinador de muito futuro, cria, né, como jogador da Ponte Preta e depois como treinador do Guarani, onde fez também belos trabalhos, principalmente em 2020, né, que ele tira o Guarani ali da zona de rebaixamento. O trabalho que ele fez no Oeste foram 2 jogos apenas, Acho né? que o Oeste e Ferroviária, né? Na Inter também ele teve 13 jogos, 6 vitórias. No Santo André também. É que na Inter o regulamento do campeonato ajuda, né? Então ele conseguiu classificação, né? Sim. Perdeu pro Corinthians, né? Isso, foi eliminado na Arena, né? Nos pênaltis, se não me engano, também, né? Não, o Corinthians fez um gol no finalzinho. Isso, mas fez aí um trabalho legal na Inter de Limeira e vai tocando a carreira de uma maneira vitoriosa. E o Felipe Moreira ali, né? Eu creio, já disse aqui em muitas ocasiões, e até comentava em off aqui com o Fábio Scheibe, eu acho que se o Felipe permanecer na Ponte até o final da Série B, ele conseguir fazer com que a Ponte permaneça, né, que esse é o primeiro objetivo da cúpula pontepretana, eu acho que ele tem que sair da Ponte, ele tem que alçar voos na carreira, procurar outros clubes, sair dessa Ponte dependência, né, sair da sombra da Ponte Preta para tocar a carreira também, né? Do pai também, para que ele possa aí ter uma carreira vitoriosa pela frente. Mas um duelo super interessante hoje entre Juventude e Ponte Preta. Ponte Juventude tem o Nenê, como o Lupe disse, aniversariante, 42 anos, joga muita bola, fininho, magrinho contra o ABC. Eu acompanhei parte do jogo e nos minutos finais o Nenê foi essencial. Fez o gol de pênalti, teve bola na trave em cobrança de falta. Realmente é um jogador de um quilate valioso. Então hoje às 9 horas, cobertura CBN, 9h30, o jogo entre Juventude e Ponte Preta. Ponte Preta e Juventude, o jogo duelo no estádio Moisés Lucarelli. Fabião, tem alguma notícia? Está olhando para mim? Não. Fala que a Série B ontem teve jogo, né? Teve jogo. Boa, verdade. Bem lembrado, Fabião, bem lembrado. Abertura da 18ª rodada, o Botafogo de Ribeirão bateu o Criciúma por 1-0. Criciúma é o vice-líder, o Botafogo. O Lupe chegou se queixando desse jogo aí. Por quê? Lupe, o que aconteceu? Teve um gol anulado para o Criciúma. Sim. Que olha, o assistente braço nervoso. Ele levantou o instrumento de trabalho antes da finalização. O jogador do Criciúma fez o gol e na imagem é nítido que ele está no campo de defesa e mesmo se ele tivesse um pouquinho à frente com o corpo, ele tinha condições de fazer o gol. Então, como o Bandeira levantou o seu instrumento de trabalho de forma antecipada, não esperou a conclusão da jogada, como manda o regulamento do VAR, e aí teve muita reclamação do Tencati comentou a respeito disso, os próprios profissionais que estavam na transmissão, não me lembro o nome do comentarista, mas ele falou que o VAR é uma ferramenta que funciona para todos, mas ontem ele não funcionou para o Criciúma. Então, muita reclamação, mais um erro de arbitragem. E aí o Criciúma que vai patinando, né? Porque empatou, né, com o Guarani e perdeu ontem em Ribeirão, é o vice-líder, faz uma campanha muito legal. Em pontos é líder também, né? Tem pontuação de líder. Pode ser ultrapassado. Pode ser ultrapassado, o Vila Nova se distanciar, mas vai fazendo uma boa campanha o Criciúma. G4, Série B, Vila Nova é o primeiro com 34, Criciúma é o vice-líder com 34 pontos, Sport é o terceiro com 32 e o Vitória fecha aí o grupo dos 4 melhores na 4ª colocação com 31 pontos. O Guarani é o 9º com 26 e a Ponte a 13ª colocada com 21 pontos. Antônio Lupe, antes da gente ir para o intervalo, porque no último bloco todo ele dedicado ao Bugrão. É só esse recorte que a gente fez da Série B, porque algumas semanas a gente falava sobre a distância das equipes de cima e como os times de baixo estavam sem reagir, né? A gente já percebe e tinha aquele bloco intermediário das equipes. Mas, por exemplo, o Novo Horizontino também está oscilando bastante, já começou o Vila, né, que perdeu para o Londrina na última rodada. Londrina que estava lá embaixo, já começou a, pelo menos, olhar fora do Z4. Então, as equipes que estão lá embaixo começaram a reagir.
momento que acontece nos campeonatos de pontos corridos, e isso a gente vê agora na Série B. E hoje, Sem dúvida, Antônio Lupe, além de Ponte Preta e Juventude, tem Tombense e CRB às 6 horas da tarde, Tombense e CRB, e Chapecoense e Ituano às 7 horas da noite. E só um destaque aqui na Série C, ontem teve Clássico Repá. Opa! E o Paysandu ganhou mais uma vez do Remo este ano, é a terceira vitória do Paysandu sobre o Remo, lá no Mangueirão, 1-0. Professor Hélio dos Anjos. Vida que segue feliz, né? Vida que segue muito feliz lá no Pará. Isso, antes da gente ir pro intervalo, você falou a ponte com 3 volantes. Meu Deus do céu. Se existe essa possibilidade. Mas vai, deve o Elber. Toca. Vamos seguir o roteiro. Um prato de picanha ou um prato com 3 volantes? Eu vou com 3 volantes. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tudo sobre o Guarani, que já está em Natal, está viajando. Está viajando porque amanhã tem duelo contra o ABC. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Assista Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, na Cinemark. O último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert já chegou por aqui. Após 10 anos, os demônios do passado voltam a assombrar Dalton. Mas agora ele vai acabar com essas ameaças assustadoras de uma vez por todas, custe o que custar. Prepare-se para embarcar nessa dimensão muito mais sombria do terror. Compre seu ingresso pelo app Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Vai para Viracopos? Ao planejar uma viagem, nada melhor do que começar a sua jornada indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva, ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Reserve sua vaga pelo site ou baixe o app Estapar Vaga Inteligente e estacione no aeroporto de Viracopos com descontos especiais. Diárias avulsas a partir de R$17. Consulte condições. Aonde quer que você vá, Estapar. A Estância de Amparo será palco de 7 a 23 de julho do maior festival de inverno gratuito do estado de São Paulo. Shows com grandes nomes da música brasileira e muitas atrações para os mais diversos gostos e idades. Veja a programação completa nas redes sociais e no site da Prefeitura da Estância de Amparo. Inesquecível como nunca, Festival de Inverno de Amparo Solidário. Leve a doação de 1 quilo de alimento ou uma peça de roupa. Prefeitura da Estância de Amparo. Governo de Transformação. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Conquiste já o seu BMW dos sonhos na Germânica. Todos os modelos com ofertas exclusivas e planos de financiamento flexíveis esperando por você. Não perca essa oportunidade. Mande um WhatsApp para a nossa central de vendas no número 19 40 42 6804. Germânica BMW. No trânsito, escolha a vida. LG Day, a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. E a maior oportunidade do ano está aqui. São casas e apartamentos de 1 a 4 dormitórios, de 200 mil a 7 milhões, direto dos principais incorporadores do país. Quer morar bem ou investir? Sábado, dia 22 de julho, procure um dos consultores da LG Mota Imóveis em nossa loja de lançamentos. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h54. Agora tudo sobre o Guarani. Amanhã, 9h30, Arena das Dunas, o Bugrão enfrenta o ABC. Antônio Lupi.
O Guarani vai em busca da primeira vitória jogando como visitante sob o comando do técnico Humberto Louser, né? Não conseguiu vencer fora de Campinas com o Louser no comando e amanhã mais uma possibilidade jogando na Arena das Dunas contra o ABC. O Guarani fora de casa na última rodada ficou no empate com o Criciúma e agora tem mais essa oportunidade. Os dois jogadores que foram contratados e anunciados pelo Guarani no final de semana, o goleiro Douglas Borges e o Kaique, lateral esquerdo, eles já estão regularizados no BID e ficam à disposição do treinador. Inclusive, o Douglas Borges deve ser o titular da meta do Bugre, já que o Pegorari teve uma lesão muscular e dificilmente terá condições de jogo. Não está descartada a possibilidade de mais reforços. Tem o Robinho, jogador que estava na equipe da URT, que deve desembarcar hoje em Campinas, e o Drubitsky, Lucas Drubitsky, o homem forte do futebol do Guarani. Ontem, na apresentação do Borges e do Kaique, ele falou a respeito da possibilidade de mais chegadas, mas também sobre a saída de atletas. Com certeza, com certeza. A gente tem uma ideia de planejamento que, óbvio, ela não é estanque, ela muda, né? ela evolui, óbvio, haver questões de mercado, haver questões do nosso próprio elenco, da competição em si, do que aparece em termos de oportunidade, mas com certeza devem chegar mais alguns jogadores a mais, né? Pelo menos mais 2, talvez 3 jogadores aí, eu acredito que possam vir além dos 2 aqui, para nos reforçar nessa janela. Não pelo nosso elenco, não pelo Guarani, não pela janela aberta, mas no futebol uma coisa que eu aprendi desde cedo é que do massagista ao diretor, os nossos contratos se renovam diariamente. Então nós estamos constantemente sendo avaliados e claro que pode haver trocas, né? Como pode haver trocas de treinador, de diretor, como houve agora no Guarani há pouco tempo, também podem haver trocas de atletas, não só na questão de chegada, mas também na de saída. É um elenco que, se for chegar mais, e aí chegando mais 2, 3 jogadores, indo para 32, 33, já é um número um pouquinho inchado no que tange a um aspecto de treinabilidade do grupo. Quanto mais atletas dentro do grupo, menos a qualidade de treino você consegue ministrar, porque são mais pessoas para você dar atenção. Então, óbvio que o treinamento, a passagem de informação, ela perde qualidade, com certeza. Então, respondendo de maneira a sua pergunta, podem haver saídas, sim. Bom, quem está com as malas prontas do Guarani é o Lima, né? O volante que veio da Chapecoense, tinha contrato até 30 de dezembro de 2024. Segundo a informação do jornalista Lucas Rossafa, ele deve defender o Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, essa pequenina reformulação no Guarani na abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, Carlão. O Lima que infelizmente não virou, né? Teve poucas oportunidades, quando teve também não soube aproveitar. No Paulistão foi mais utilizado, né? Mas na Série B poucas vezes integrava o banco de reservas, e que ele tenha boa sorte no Náutico, na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem notícia aí, Fabião? Não, só repassando que pela Copa Sul-Americana, hoje, além do jogo entre Universitário do Peru e Corinthians às 9h30 da noite, conheceremos mais 2 classificados dos playoffs da Sul-Americana. Às 7 horas da noite, o América pega o Colo-Colo. O América está em desvantagem, perdeu na semana passada por 2-1 lá no Chile e hoje precisa vencer por 2 gols de diferença no Independência para se classificar. E Estudiantes da Argentina contra o Barcelona de Guayaquil também hoje às 9 horas da noite. Primeiro jogo, o Barcelona venceu lá no Equador por 2-1. O Estudiantes também precisando vencer por 2 gols de diferença para se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Esses 3 primeiros classificados, então, dos playoffs saem hoje. O Corinthians jogando às 9h30 da noite contra o Universitário do Peru. Só mais uma informação de mercado. Bastidores da bola, Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport está acertando mais uma vez a contratação do Diego Souza. Diego Souza deve acertar com o Sport, 38 anos, sua 5ª temporada na Ilha do Retiro. A expectativa do anúncio nos próximos dias, portanto, a janela está movimentada, Carlos. E ele é ídolo no esporte, né? Diego Souza, ídolo, tem uma carreira maravilhosa. Diego, que era volante, né? Nos tempos começou de Xerém, no 5, Fluminense, né? Era volante, e depois se transformou aí num era meia, matador, e dos bons, chegou até a seleção brasileira.
Lupe, 11 horas e 59 minutos. Tem alguém aí? Tem gente participando conosco? Bugrinos, pontepretanos, corintianos, flamenguistas, palmeirenses, santistas e São Paulinos. No nosso YouTube temos a participação do Alexandre Cruz. Boa. Alexander Cruz. Bom dia, sou de São Paulo, capital, mas sempre ouço vocês pelo YouTube. Parabéns Legal. pelo ótimo trabalho. É a mensagem que chegou ali pra gente no YouTube. Quem mandou mensagem pra gente também foi o nosso grande amigo Emerson, final do telefone 0197. Inter não é mais time de Mano. Como nós dissemos aqui, né? O Mano Menezes foi embora da equipe do Internacional. E quem assumiu? Quem assumiu ainda não, mas vai estar palavrado Eduardo Cudê. E tem uma notícia do Vila Nova, seu time lá de Goiás. Manda pro ar. Henrique Almeida rescindiu o contrato com o América Henrique Mineiro. Almeida. Está encaminhado com o Vila Nova. Vila Nova que é líder ainda da Série B, então Henrique Almeida, atacante revelado pelo São Paulo, né? Revelado pelo São Paulo. Gente, meio-dia, a gente volta daqui a pouquinho, às 4 da tarde, no Arena CBN, sob a batuta de Eliel Almeida. E hoje, claro, né, a programação esportiva se estende. Nós vamos até amanhã, provavelmente, né, Lu? A última. Vai! Essa é a de agora. Gabriel Poveda, que foi artilheiro da Opa! Série B no Havaí. Que Cria do contratou Bugre. Michel Bastos. Tá no Olha Bolívar. aí, o Ponte Havaí Preta. querendo sair da zona de Tava no rebaixamento. Bolívar. Meio-dia, boa tarde, a gente volta no Arena CBN com Eliel Almeida. Até lá, tchau, tchau. Tchau. Repórter CBN.